com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Bom dia, ouvintes da Pedras Soltas FM que está acompanhando o nosso programa Vida na Palavra. Mais um programa abençoado para edificar e te abençoar aí no teu lar. Vai compartilhando esse link aí que está aí, que nós colocamos no grupo, colocamos aqui também na cobertura espiritual. E você que está nos ouvindo aí pela rádio aí nos sítios, nas regiões aqui circunvizinha, que Deus venha abençoar a sua vida com mais um programa Vida na Palavra, onde estamos instruindo com a palavra do Senhor e orando também pela sua vida. Quem está falando aqui é Roberto Soares, sou pastor da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim, Pernambuco. Estou também com a companhia do meu querido David, que é o secretário da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. A paz a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Você continue ligadinho aí, aumenta o som da rádio. Amém? Vai compartilhando aí, vai avisando ao pessoal que está começando esse programa para a gente compartilhar da palavra de Deus. É um momento que a gente se alimenta da palavra de Deus, é um momento que a gente se sente bem em falar de Deus, falar da palavra dele, falar do amor dele. E você vai ouvindo, vai acompanhando, lembrando que hoje a gente vai pegar os nomes, certo, para ter um sorteio. Vamos fazer um sorteio de um livro abençoado. O sorteio será no programa da semana que vem, certo? Na terça-feira que vem. Só que a gente vai pegar os nomes hoje. Ou seja, se você quer concorrer ao sorteio desse livro, você coloca o seu nome, você manda o seu nome para a gente. Já a gente vai estar passando o número, vai estar dizendo o número direitinho para você anotar aí no papel, para você estar mandando mensagem e estar concorrendo a esse livro, certo? A gente já fez um livro de uma Bíblia esses dias. Uma pessoa ganhou o sorteio, a gente fez o sorteio do livro, a pessoa ganhou. E terça-feira a gente vai estar fazendo o sorteio desse outro livro. E você coloca o seu nome, você que não tem o número, a gente vai falar, você anota aí, manda o seu nome para você estar concorrendo ao livro, certo? E é isso aí. Vai estar dando o número dele aqui. E daqui a pouquinho eu vou estar liberando um louvor. E enquanto isso, você pode pegar aí o contato do meu querido secretário dele para também mandar mensagem aqui, tá certo? Tá compartilhando aí você também de outras cidades que estão nos acompanhando aqui nesse programa Vida de Fé, Vida na Palavra. Eu também estou com a presença também lá do Rio de Janeiro, meu querido amigo aqui conterrâneo aqui de Itapetim, Daniel de Jean, que ele está também nos acompanhando nesse programa maravilhoso. Tem muitas pessoas aqui já conectadas, mandando mensagem para participar desse sorteio desse livro abençoado. Mas vamos orar nesse momento. Após a oração, nós vamos escutar um trechinho aqui de um louvor. E David, após esse trechinho, vai estar passando o contato dele para você interagir aqui conosco nesse programa Vida na Palavra. Pega uma caneta aí, um papel para você mandar mensagem, tá ok? Pai santo e querido, nós te louvamos por essa tarde preciosa, nós te louvamos por essa oportunidade de cultuar o Senhor, de estar aqui presente nessa rádio, ministrando a sua palavra, alcançando os corações, alcançando a vida das pessoas, Pai. Pai, nós te pedimos uma bênção especial para todas aquelas pessoas, todos os ouvintes que estão nos ouvindo e também para aqueles que ainda vão nos ouvir pela gravação desse programa, Pai. Esse programa está sendo gravado e vai alcançar muitas pessoas, Pai. Então nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus, que o Senhor, o teu Espírito venha nos guiar
nessa tarde de hoje, no nome de Jesus. Então, curta aí um pouquinho de louvor, de adoração ao Senhor, já já nós estamos de volta. Bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. Se Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e por mim. Você não nasceu pra sofrer. O meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos: Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. Só o Senhor é
Glória a Deus. É isso aí, você é mais do que vencedor. Então vamos lá, pessoal, nós dando início aqui ao nosso programa Vida na Palavra. Quanto mais, eu sempre tenho dito, eu vou tirar aqui o microfone para melhorar. Eu sempre tenho dito, quanto mais próximo da palavra, mais próximo de Deus. Né? E para a gente estar próximo da palavra, a gente tem que meditar na palavra. E hoje a gente tem uma palavra para estar aqui debatendo, falando, meditando, que é a respeito de ansiedade. Né? Ansiedade é um problema grave e que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas e, inclusive, tem roubado até a fé e a alegria das pessoas. Então, é sobre esse tema que nós vamos estar tratando em cima de Mateus capítulo 6. Mas antes de começar aqui a leitura, David vai estar passando o contato dele aqui para vocês poderem estar aqui conectado, interagindo pelo WhatsApp. Lembrando aqui que você, para interagir, coloca por escrito, tá certo? Porque a gente está aqui ao vivo nesse momento e a gente tem como a gente ler, mas o áudio não tem como a gente escutar, tá bom? Amém, amém. Vocês que estão no grupo do Verbo e já colocaram seu nome, você não se preocupe que o seu nome já está na lista, certo? E você que ainda não colocou seu nome, eu vou estar passando meu número agora e você pode estar enviando o seu nome para o meu número, tá certo? É 87, aí 99965 2804. Eu vou estar repetindo, você pega um pedaço de papel, uma caneta, ou então já salve no seu celular aí, eu vou repetir, certo? É 8799965 2804. No decorrer do programa a gente vai falar mais algumas 2 vezes. Caso não tenha dado tempo de você notar, você fica aí preparado com o papel e a caneta que você vai notar, certo? A gente vai dar continuidade aqui e compartilhar a palavra do Senhor. Lembrando, pessoal, que no final do nosso programa eu quero estar orando por sua vida, tá certo? Desde já repreendemos e tomamos autoridade contra toda ação do inimigo, na autoridade do nome de Jesus, repreendendo, paralisando todo espírito contrário que queira roubar a palavra do Senhor. Então, vamos abrir aí a Bíblia, você pode pegar também sua Bíblia, Mateus capítulo 6, que é o capítulo temático hoje, que a gente vai estar meditando. Mateus capítulo 6. Também vamos estar meditando em outros versículos. Mas o tema principal aqui é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Você pode estar abrindo aí também na sua Bíblia, em nome de Jesus, que esse tema maravilhoso sobre ansiedade. Antes eu queria falar um pouquinho para você sobre ansiedade, especificamente a respeito do que a ansiedade pode causar. Né? A ansiedade não vem de Deus, e a ansiedade ela prejudica até a saúde, tanto física como mental. Né? Por isso que Jesus fala na sua palavra e nos dá uma orientação sobre isso. Vamos ver aqui, naturalmente falando, as causas da ansiedade. Vou falar só algumas, eu sei que deve ter mais, mas a ansiedade pode causar gastrite, úlcera, colites, taquicardia, hipertensão, cefaleia e alergia. São alguns exemplos de doenças causadas pela ansiedade. Ela também é responsável pelo surgimento de doenças psiconeurológicas e psicológicas. Então você vê que a ansiedade ela não ataca somente o seu emocional, mas a ansiedade também tem o poder de causar doença na vida das pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz
lá em Mateus 13, versículo 7. Deve ficar atento também na sua Bíblia aí, para você também estar acompanhando aí. Mateus 13, 17. Antes de eu ler aqui, eu queria te dizer, ansiedade, ela é uma desconfiança da providência de Deus, pode ser uma desconfiança da providência de Deus. A ansiedade, ela abafa a palavra de Deus, lembrando que a nossa fé, ela deve ser movida pela palavra de Deus. E se você anda ansioso, automaticamente a palavra de Deus vai atrapalhar a sua fé. A ansiedade abafa a palavra de Deus e a ansiedade também estraga a paz. A paz, né? Nós precisamos andar em paz. É uma das vontades de Deus é que a gente tenha paz no coração. Mas a ansiedade, ela rouba também a paz. Em Mateus capítulo 13, versículo 7, quando Jesus falava sobre a parábola do semeador, ele disse que uma parte da semente caiu entre os espinhos e cresceram. Só que os espinhos sufocaram aquela semente. E aquela semente ela não conseguiu produzir o fruto. A gente sabe que a terra representa o homem. A semente representa a palavra. E quando Jesus falou de uma semente que caiu entre os espinhos, né, no tipo de terra, ele está falando aqui, ele vai trazer o significado desse versículo no versículo de capítulo 13 de Mateus, versículo 22, quando ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, ou seja, é a pessoa que recebeu a palavra de Deus, mas as preocupações desse mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, a pessoa recebeu a palavra, mas a preocupação age como um espinho, sufocando a palavra de Deus que foi semeada no seu coração, para que você não cresça na palavra de Deus. Então, a ansiedade, ela abafa a palavra de Deus. Como é que você vai agir em fé se você viver ansioso e preocupado? E você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é trazer, muitas vezes, trazer do futuro algo para o presente. Algo que você poderia estar descansando, algo que você poderia estar confiando no agir de Deus, você está trazendo para o presente aquele problema, como se você pudesse resolver. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós entregamos a nossa ansiedade, o problema, como é que eu faço, pastor? Você faz uma oração. Começa com oração, entrega esta causa, entrega este problema, entrega esta situação nas mãos do Senhor. Cite o versículo para Deus. Diga o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, ele cuidará de vós. Diga: Senhor, a sua palavra diz para eu entregar a minha ansiedade em tuas mãos, e ela me promete, ela me garante que o Senhor cuidaria de mim e cuidaria dessa situação. Então eu entrego esse problema, eu entrego esse meu filho, eu entrego essa situação, eu entrego essa minha empresa, eu entrego isso, Pai, em tuas mãos, e eu creio, segundo a sua palavra, que o Senhor está trabalhando para que esse problema seja resolvido. E nesse momento, se você fizer a oração, você vai agradecer a Deus pela fé, você vai louvar a Deus e vai descansar o seu coração. Porque se você estiver ansioso, a ansiedade abafará a palavra e você não vai produzir, ela vai impedir de se concretizar aquilo que você está crendo, que é na promessa da palavra de Deus. Outra coisa, a ansiedade, ela é uma desconfiança de Deus, né? Desconfiar daquilo que Deus fez por sua vida,
Quantos milagres Deus já não fez no passado? Você presenciou de situações, de livramento, Deus te guardando, Deus te protegendo. E o mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera no presente. O mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que vai fazer agora. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 31, portanto, não andeis ansioso. Não andeis. Não andeis. É uma orientação dele. Não ande. Não fique. Não ande. A ansiedade se torna pecado. Tem pessoas que estão falando de pessoas que têm vício de fumar, mas elas têm o vício da ansiedade. Assim como o vício do fumo é pecado e destrói o teu corpo, o vício da ansiedade é pecado e destrói o corpo. Porque a ansiedade é a desconfiança de Deus. E nós precisamos crer que Deus existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Está escrito lá em Hebreus que ele é recompensador. Outras versões diz galardoador. O que é galardoador? Recompensador. Deus está pronto para recompensar aqueles que confiam nele. O que é que eu faço, pastor? Ore. Coloque na mão de Deus. Entregue essa situação na mão dele. Confie nele. A palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Ele não abandona os seus. Ele não deixa os seus. Então Jesus dá essa ordem, essa direção para que eu não ande ansioso por coisa alguma. No versículo, se a gente voltar para Mateus 6, o versículo 25, ele continua dizendo, ele começa dizendo assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele vai e diz no versículo 26. Lê aí o versículo 26, David. Olha o que ele diz no versículo 26. Observem os pássaros. Eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Então, ele disse, observe. Por que observar? Porque assim como ele cuida dos pássaros, ele cuida da nossa vida. No versículo 27, ele diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aí ele diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outro homem de pequena fé. Aí ele diz, o que eu acho interessante, David, é nesse versículo 31, quando ele diz assim, ó, portanto não vos inquieteis, dizendo, falando. Quando ele diz assim, falando, dizendo, que comeremos, que beberemos, o que nos vestiremos, falando. Porque ele sabe que quando você fala, você está liberando a sua fé, porque a fé é liberada pela voz. Jesus criou o céu, a terra, o universo, o mar e todas as coisas, falando, declarando a palavra. Aí ele diga, vocês dizem assim, portanto, não vos inquieteis, dizendo, ou seja, não diga, que comeremos, que beberemos, que vestiremos.
Porque o versículo 32 diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, mas vosso Pai Celestial sabe de que necessita todas elas. Aí ele diz no versículo 33 e o 34, pode ler. Diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Glória a Deus. Então ele vai e diz assim, olha, busque, pois, em primeiro lugar. Busque e todas as demais coisas. Nós temos um Pai que cuida. Nós temos um Pai que está cuidando da sua vida. A própria Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando. Enquanto dormimos, Deus está trabalhando. Quando a Bíblia diz dormir, dormir pode ser fisicamente, como pode ser, David, no sentido de descansar. Fisicamente também. Porque quantas pessoas não têm perdido noites de sono porque estão preocupadas, ansiosas, pensativas, 1001 coisa passando na cabeça, 1001 pensamentos, podendo tomar autoridade sobre esses pensamentos. O que as pessoas precisam aprender é que elas podem tomar autoridade sobre pensamentos. Porque nem todo pensamento vem de Deus. E tem pensamentos que eu tenho que amarrá-los no nome de Jesus. Você sabia, David, tem pensamentos que têm força para derrubar uma pessoa? Verdade. E ainda atrapalha a nossa própria fé, né? Se a gente ficar preocupado com aquela situação, aí a gente tá atrapalhando Deus agir, porque sem fé é impossível Deus trabalhar, é impossível agradar ao Senhor. E a gente preocupado, além de acabar com nós fisicamente, além de não deixar a gente dormir, a gente está atrapalhando Deus de agir. Deus quer trabalhar, mas para Deus trabalhar, nós temos que confiar nele, né? Como Deus vai trabalhar se a gente não confia em Deus, se a gente está preocupado, se a gente está ansioso? Aí não tem como o Senhor trabalhar, a gente tem que entregar nas mãos do Senhor, a gente tem que orar, Senhor, age, Senhor, nessa causa, né? A gente tem que confiar que Deus vai agir. E a gente preocupados, a gente não está confiando, a gente não está confiando que Deus vai fazer. A gente está preocupado, e aí, o que será, o que vai acontecer? Está difícil, tá assim, o que será? Ou seja, a gente não está confiando em Deus. E a gente, sem confiar em Deus, não tem como Deus trabalhar, não tem como Deus fazer. Ou seja, é necessário a gente confiar. É necessário a gente acreditar. Deus, que nem disse aqui na palavra, né? Se Deus deu a vida a nós, será que Deus não vai nos dar o de comer? Né? E a gente fica preocupado, não vai faltar. Não, como será amanhã? Não, como será ano que vem? Não, está faltando. Não, a gente tem que confiar no Senhor. Não, e meu filho, o que vai acontecer com meu filho? Entregue nas mãos do Senhor, que Deus vai trabalhar. Agora, se a gente não crer, se a gente não acreditar, aí não tem como Deus fazer, aí não tem como Deus trabalhar, não é verdade, pastor? Verdade. E lembrando, como eu estava falando aqui, que tem pensamentos que são como uma bomba venenosa, que você precisa combatê-lo, dizendo a eles: eu paraliso esse pensamento, porque esse pensamento não vem de Deus. Verdade. Eu paraliso na autoridade do nome de Jesus esse pensamento e ordeno ele ir embora agora. Porque quando o mau pensamento vem, ele começa a contaminar o coração do homem. E se o homem ele não fizer nada, ele vai envenenar o coração. Aí ele vai começar a dizer, como Jesus disse: não saia por aí dizendo o que vou comer, o que vou beber. Eu não estou falando só questão de comer e beber, eu estou falando de tudo na vida. Porque quando você é bombardeado, o pensamento do diabo vem, ele vai dizer: tu vai morrer com essa doença, tu vai morrer com essa enfermidade. É um pensamento venenoso. E a pessoa começa a dizer: eu estou doente, eu estou ficando debilitado, eu estou ficando fraco,
eu acho que agora eu não escapo. Ela começa, o coração foi envenenado. E ela começa a concordar com aquele pensamento de Satanás, né? Aquela ansiedade começa a tomar conta do coração. Então, paralise esse pensamento e não aceite. Outra coisa que a palavra de Deus diz, que nós devemos buscar no versículo 33 e 34, diz assim que nós devemos buscar o reino dele em primeiro lugar. Aí eu te pergunto, amado ouvinte que está me ouvindo agora, você tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? E a justiça de Deus em primeiro lugar? Ele diz assim, todas as demais coisas, ou seja, tudo que você precisa será acrescentado. E esse acréscimo, David, não é só acréscimo de comida, de roupa, calçado, acréscimo de saúde, acréscimo de alegria, acréscimo de paz. Entendeu? Quando se coloca o reino dele para combater, buscar o reino dele é combater as ansiedades. Você tem que descansar, como eu falei aqui, né? Dormir, o dormir, quando fala dormir, enquanto nós dormimos, Deus trabalha. Esse dormir pode ser físico, porque precisamos dormir e descansar nosso corpo, como pode ser espiritual também. Ou seja, durma, descanse, ore ao Senhor, entregue essa situação a Deus, confie no Pai. Jesus, quando ensinou a orar, ele cita a oração do Pai Nosso e ele diz, Pai Nosso que estais no céu. Porque antigamente eles não chamavam Deus de Pai, eles chamavam de Deus. Porque eles não sabiam que Deus era Pai. E Ele é um Pai bom. Ele governa no céu. E Ele tem os olhos na terra. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe do que você necessita antes de você pedir. Esse é o Pai que você tem. Esse é o Pai que você tem. Então, confie nele de todo o teu coração. Não deixe o diabo roubar a palavra de Deus. Você tem autoridade para repreender esse mal, essa ansiedade, essa inquietação, essa depressão, no nome de Jesus. Você tem autoridade para se levantar e dizer assim, você não vai nem dizer, eu vou dar a volta por cima, você vai dizer, eu já dei, porque você creu, eu já estou dando agora, nesse exato momento, a minha vida está mudando hoje. E no versículo 34, Jesus diz em Mateus 6,34 que a gente não deve se inquietar com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal, porque cada dia se tem luta, e lutas se são levantadas para nós vencer. Você vai vencer cada luta, você vai vencer cada tribulação, cada situação. Você vai vencer problemas. Bote uma coisa na sua cabeça: problema foi feito para ser resolvido. Isso. Pneu do carro furou, o que é que faz? Remenda. Faltou gasolina, vai no posto botar. Está faltando dinheiro, trabalha. Problema foi feito para se resolver. E eu tenho uma boa notícia. Deus te deu força e saúde para você vencer o problema de hoje. Eu não sei qual é o problema de hoje que você está enfrentando, mas você vai vencer. Isso. E eu vou te dizer mais, nem a morte te derrota. Porque no dia que você partir, você vai ter um encontro com Jesus. Nem a morte derrota um cristão. Nem a morte derrota quem tem a Jesus no coração. Nem a morte. Porque até a morte foi resolvido o problema. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte.
Eita, glória a Deus! Por isso que a palavra de Deus diz, não fica preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Vença o mal de hoje. E amanhã você tem mais um leão para matar. E você vai matar o leão da manhã. Quando chegar a noite, você vai dizer, matei o leão de hoje. E amanhã tem mais 1 ou 2 leões para matar. Mas eu vou matar esse leão. Porque eu já venci em Cristo Jesus. Porque Deus é na minha vida. E porque eu não vou andar em ansiedade. Como a palavra de Deus diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Inclusive, pastor, tem pessoas, né, que levam a ansiedade como uma doença mesmo, né? E dizem assim, não, é porque eu sou doente de ansiedade. E elas mesmas aceitam isso. E quando elas se intitulam, quando elas aceitam aquilo, elas levam como se fosse normal. E aí é que fica mais difícil, né? Porque quando elas levam como normal, era como se elas falassem, não, eu não tenho como deixar isso. Não tem como eu parar de ser ansioso, porque eu sou uma pessoa ansiosa. É uma doença, isso eu carrego no meu sangue. Não é verdade? E a gente tem que entender que a ansiedade é um sentimento que chega para todas as pessoas. É uma seta do inimigo. Para a gente desconfiar de Deus e para a gente se preocupar. Ou seja, a palavra preocupar ela já está dizendo o sentido, né? A gente ocupa a nossa mente, ou nos ocupa antes de acontecer a situação. A gente se preocupa, né? E a gente não tem que levar como uma doença. A própria palavra pré-ocupa. Pré-ocupado. Pré é de antecipar. Ô David, você já ouviu falar na palavra de Marta e Maria? Lá em Lucas capítulo 10. Já. Você já viu falar de uma mulher chamada Marta, que estava cheia de inquietação, preocupação, quando recebeu a visita de Jesus em sua casa? Você sabia que Marta perdeu a sua paz? Marta, a Bíblia diz que ela estava muito ocupada, com muitos serviços na sua casa, preocupada com as tarefas do dia a dia. Eu sei que tem tarefa e temos que fazer as tarefas, mas as tarefas tiravam a paz de Marta, a ponto de Maria se sentar para ouvir Jesus falar da palavra, enquanto Marta estava sem paz por causa da sua preocupação. A preocupação estraga a sua alegria e estraga a sua paz. E Marta, no versículo 10 desse capítulo, ela faz uma indagação. E ela aproxima-se de Jesus e diz: Ô Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa? Imagine como é que ela ficou naquele momento. O Senhor não se importa porque minha irmã está me deixando aqui sozinha. Deixa ela vir me ajudar. Qual foi a resposta de Jesus para Marta e David? Jesus falou que Maria tinha escolhido a melhor parte, né? E Marta estava ansiosa com aquelas coisas que não era a melhor parte. A melhor parte era ouvir Jesus. Marta estava ansiosa com muitas coisas, Jesus disse, né? A resposta aqui, no versículo 41, respondeu Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Ou seja, a melhor parte Maria pegou, mas Marta estava perdendo a melhor parte. Lucas 21, 34 diz assim: cuidai por vós mesmo, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, embriaguez e das preocupações da vida. Filipenses 4:6, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: não andeis ansioso por coisa alguma.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, seja as vossas petições conhecidas diante de Deus. Apresente a Deus, meu irmão. Apresente a Deus, minha irmã. Entregue essa situação em suas mãos. Mateus 11, 28 ao 30, Jesus diz assim: venha a mim todos os que estão cansados. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo. Aprenda de mim, pois eu sou manso, humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus tem um fardo leve para você. Deus tem um fardo leve para você, querido ouvinte. Eu não sei o que você está passando, mas você que está me ouvindo, receba essa palavra que eu estou liberando para você profeticamente. É uma palavra de Deus para o seu coração. Salmo 23, 4. Jesus fala para você agora que está me ouvindo. Quando você andar no vale da sombra da morte, não tenha medo de perigo algum, pois o Senhor está com você. A sua vara e o seu cajado te protege. Apocalipse 21, 4. Jesus diz por meio do seu Espírito para você que está me ouvindo: Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu te convido essa tarde a você entregar todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações nos cuidados do Senhor. Eu te convido essa tarde para você dar a sua vida a Jesus Cristo e não ter medo de nada. Ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando de você, porque o Pai, o Deus que servimos, é maior do que qualquer espírito das trevas, é maior do que o inferno, é maior do que a doença, é maior do que a morte, é maior do que qualquer maldição. Eu profetizo na sua vida, você que está me ouvindo, que a partir de hoje, o fardo pesado que o diabo colocou na sua vida está caindo por terra, na autoridade do nome de Jesus, e que o fardo leve e suave está sendo repousado sobre a sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Eu vou estar passando novamente o número para você estar concorrendo ao sorteio, certo? É 87 99965 2804. Amém? 99965 2804. E eu ainda quero orar por sua vida. Fique aí conectado, porque nós estamos chegando no final desse programa. Antes de eu orar, eu queria te dizer que quinta-feira nós vamos ter culto na nossa igreja de 7h20 da noite. E sábado nós também teremos culto. O culto de domingo, por conta da eleição, da votação, será antecipado para sábado, às 19 horas, lá na Igreja Verbo da Vida. Então nós teremos culto quinta-feira,
7h20 da noite. E teremos também culto sábado de 7 horas da noite na nossa igreja. E hoje nós temos o Verbo no Lar, que é nas casas aí espalhado na nossa cidade. Então quero agradecer a todos os ouvintes, cada um que tem nos escutado. Tem como eu dizer o nome de todos, mas eu quero deixar um abraço para nosso querido irmão Tiago, Clarissa, Claudiana, Daça, Silvana, Marilene, Bruno, Márcia, Laís, Andréia, Ayrton, Deisa, Ângela, Fátima, Fábia Neves, Dona Neves, todas essas pessoas que têm nos acompanhado. Meu querido irmão e amigo Daniel, lá do Rio de Janeiro, também está nos acompanhando. Um abração. Um abração também para o pessoal aí de São Paulo aí que está nos acompanhando. E coloca teu nome ainda, aí dá tempo. O sorteio será na próxima terça-feira de mais um livro para abençoar a sua vida. Senhor, eu quero agradecer pela vida de cada um. Alguém mandou mensagem? Mandou, Daniel que mandou assim: eu fui curada de ansiedade lendo a palavra em 1 Pedro 5,7. Eu criei e fui curada da ansiedade. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por cada ouvinte. Obrigado por essa palavra maravilhosa que vem do céu para nos abençoar. Eu declaro cura de ansiedade nessa pessoa que está me ouvindo e libertação em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que a partir de hoje será um rompimento na vida dela e na vida dele. Eu declaro que essa opressão do inferno já caiu por terra e eu vou ver o brilho nos olhos de cada uma dessas pessoas, Pai. Alcança o coração dessas pessoas, liberta, transforma. Assim eu louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dave pode dar as considerações finais. Um abração, fica com Deus, que Deus te abençoe. Amém, muito obrigado a todos. E terça-feira nós estamos de volta, viu? De 12h30, você fique ligadinho. E é isso aí, muito obrigado. Tenham uma tarde abençoada a todos vocês, em nome de Jesus.